Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diletos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra de Deus, o Evangelho da vida, o Evangelho que tem o poder de transformar toda a sua vida. Por isso, quero te pedir humildemente que você possa se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar para o maior número de pessoas possível, dar o seu like, pois deste modo a plataforma entende que este conteúdo tem relevância e mais almas vão ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Quero hoje compartilhar com vocês o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 9, versículo de 51 a 56, na memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, neste dia 1º de outubro, mês missionário, que tem Santa Teresinha como a padroeira das missões, juntamente com São Francisco Xavier. A ela também quero confiar este apostolado. Quero contar com as preces e intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Pois bem, vamos ao Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diletos irmãos e irmãs, a Igreja celebra então hoje a memória de uma de suas grandes santas, uma santa bem próxima de nós, morreu em 1897, portanto, uma santa muito próxima de nós. O nome dela é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Menino Jesus, porque ela quis viver aquilo que falamos ontem no Evangelho. Ela queria viver o ideal da criança evangélica. A criança evangélica que foi utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo como modelo a ser imitado. Imitado em sua dependência. Pois quem quer viver uma vida espiritual deve depender totalmente de Deus, confiar em sua paternidade, depender de sua providência, confiar em sua bondade. Quem quer viver a infância espiritual, ensinada e vivida de um modo pleno por Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, deve, essencialmente, viver uma vida de profunda humildade, pois a criança ela é humilde, ela é pequena, ela possui aquela bem-aventurança da pobreza de espírito, pois foi dito: bem-aventurados vós, os pobres de espírito, porque vosso é o reino dos céus. A criança, ela é bondosa, a criança, ela é pura de coração, não há nela sombra de malícia. E para ser santo, é preciso ser puro de coração, puro no olhar, puro em suas ações, puro em seus atos, isto é, viver plenamente o ideal da pureza de coração, porque também nas bem-aventuranças nosso Senhor disse:
Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Quer dizer, terão uma fé viva, terão uma fé eficaz, terão uma fé aqui na terra, que já caminharão como que se visse Deus mesmo já nesta vida. E aqui muitas vezes a nossa falta de fé está associado, sem dúvida alguma, à nossa falta de pureza, pois os puros têm a graça de ver a ação de Deus em todos os momentos de sua vida. Ressalto que estamos meditando na primeira leitura o livro de Jó. Né? Iniciamos ontem a leitura do livro de Jó e seguiremos por um bom tempo com este livro. Vimos ali então que Jó, no dia de ontem, perdeu tudo. Perdeu pessoas, perdeu dinheiro, perdeu bens materiais, perdeu posses, perdeu tudo. E ele vai dizer: nu saí do ventre de minha mãe, nu entrarei no ventre da terra. Deus deu, Deus tirou. Aqui está a característica da criança que depende de Deus. Mesmo diante das adversidades da vida, ele compreende que Deus está no controle da sua vida, que Deus está comandando a sua vida. E a santa de hoje nos ensina profundamente a viver a infância espiritual, ou seja, o ideal da criança evangélica. No Evangelho de hoje, temos um momento singular da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 9 e versículo 51 do Evangelho de São Lucas, que eu proclamei para vocês, diz: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Eu tenho aqui próximo de mim, deixa eu ver se eu encontro. Está aqui próximo. Eu tenho aqui a Bíblia traduzida pelo padre Matos Soares, uma tradução clássica, uma tradução bem coerente com o texto latino que celebramos ontem de São Jerônimo, o texto da Vulgata. O texto da Vulgata. Setembro foi o mês da Bíblia e a Vulgata é a tradução mais indicada para nós católicos lermos a Bíblia. Temos essa edição do padre Matos Soares, que eu recomendo muito. E aqui está de acordo com o original latino. Então diz assim o 51 da Bíblia do padre Soares. Aconteceu que, aproximando-se o tempo da sua assunção, então o termo é, de acordo com o texto latino, a assunção do Cristo. Então, a assunção é paixão, morte e ressurreição. Nosso Senhor sabe que está se aproximando o momento de sua paixão, de sua morte de cruz e também de sua ressurreição. Ele já fez 2 anúncios aos discípulos. E os discípulos não entendem, não compreendem. Eles estão discutindo quem vai ser maior entre eles. Eles estão querendo condenar quem tem o Espírito Santo e faz milagres em nome de Cristo. Eles estão hoje, no Evangelho de hoje, querendo enviar fogo, não é isso? Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: o Senhor envie fogo para destruir os samaritanos. Então, como eu disse ontem, repito, os discípulos estão cheios de pecado, de vícios, de coisas mundanas, e isso consola, não é? Consola, porque os discípulos não nasceram santos. Os discípulos não nasceram santos. Os discípulos eram cheios de muitos defeitos, como nós também o somos. Começaram a ser santos após justamente a paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo, o evento pascal, e sobretudo em Pentecostes receberam o Espírito Santo santificador. Aí sim começaram uma vida de santidade
e progrediram até o martírio. Pois bem, diz então o padre Soares: dirigiu-se resolutamente para Jerusalém. Essa frase, Jesus dirigiu-se resolutamente para Jerusalém, quer dizer, ele assumiu uma vontade de ferro. O texto vem lá de Isaías, que diz que Jesus, que seria o servo sofredor, ele robusteceu o seu rosto. Robustecer o rosto, a face, quer dizer, ele empedrou a sua face. Sua face tornou uma face de pedra. Porque ele deveria suportar os açoites, ele deveria suportar os golpes, os xingamentos, as acusações, ele deveria suportar o ódio do mundo. Ele deveria suportar o ódio de todos os seres humanos. Ele deveria suportar o ódio de todos os demônios. Ele deveria suportar o ódio do mundo todo. Então, para suportar isso, ele robusteceu a sua face, empedrou a sua face, formou dentro de si uma decisão de ferro, uma decisão resoluta, tomou uma determinada determinação, como nos ensina Santa Teresa de Jesus, mãe espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. E isto é algo, meus irmãos, importantíssimo no caminho espiritual e na vida de santidade. É preciso tomar uma decisão resoluta. Como Nosso Senhor tomou, ele vai sofrer a paixão, ele vai ser pregado numa cruz, ele vai ser torturado até a morte, ele vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar ao terceiro dia e ele vai enfrentar tudo isso sem desanimar, sem voltar atrás. E ele vai levar tudo isto adiante com uma determinada determinação. Pois bem, eu tenho aqui ao meu lado direito a imagem de Santa Joana d'Arc, que foi uma das santas que inspirou muito Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Pois, além dela ser devota do Menino Jesus, sua devoção principal, ao lado dessa devoção principal, tinha também a devoção à Sagrada Face do Cristo, que também eu tenho aqui, não é? De onde eu gravo as homilias para vocês. Significa então que, além de ser a santa da infância espiritual, Santa Teresinha é a santa da força resoluta, da vontade que quer ser santo. Uma vontade resoluta que busca ser santo. E ela viu este ideal numa guerreira, a guerreira francesa Santa Joana d'Arc, que lutou nas fileiras de tropas católicas para expandir o reinado da Igreja e na conquista de almas. No convento, Santa Teresinha estudou, conheceu muito a vida de Santa Joana d'Arc. Uma vez ocorreu que havia uma peça de teatro ali no Carmelo, e ela interpretou justamente Santa Joana d'Arc. Temos uma foto dela, né, vestida de cavaleira, com a armadura de Santa Joana d'Arc, com a espada na mão. E depois ela vai cunhar a frase: a santidade deve ser conquistada à ponta de espada. Então, muitas vezes vemos a vida de Santa Teresinha e olhamos que foi uma vida assim, cor-de-rosa, uma vida light, uma vida romântica, aquela coisa doce, aquela coisa meiga, aquela coisa sem sofrimento, sem dor. Não, por trás de uma jovem freira carmelita que amava a candura do Menino Jesus, estava uma mulher determinada a ser santa, com uma determinada determinação a ser santa,
custe o que custar, de não voltar atrás em sua resolução, em dizer sim à santidade e dizer não ao pecado. Assim como Jó, que a sua decisão de amar a Deus era tão grande que mesmo ter perdido tudo, mesmo ter perdido pessoas, bens materiais, sua família, seus filhos, tudo que possuía, tudo que tinha, continuou com sua firme determinação, com a sua vontade resoluta de amar a Deus. E diz a Escritura, Jó não pecou, Jó bendisse a Deus. Jó perdeu tudo e bendisse a Deus, pois confiava firmemente na bondade de Deus. Santo Joana d'Arc, também com uma vontade resoluta, venceu diversas adversidades dentro da igreja, fora da igreja, perseguida de todos os lados, morreu mártir, mas não voltou atrás em sua decisão. E Santa Teresinha do Menino Jesus da Santa Face, mesmo diante da sua debilidade em termos de saúde, não tinha uma saúde forte, ela mesma dizia que queria fazer grandes penitências, queria fazer grandes jejuns, mas não tinha saúde para isso, então não podia fazer. Mas havia dentro dela uma vontade resoluta de não voltar atrás no caminho da santidade, de conquistar a santidade à ponta de uma espada, com a ponta da espada. Como diz São Paulo apóstolo, eu vou como um atleta de Deus dando socos no ar e não volto atrás. Nosso Senhor Jesus Cristo tomou então a firme resolução de ir para o Calvário e de não voltar atrás. Mesmo diante das grandes adversidades, ele tomou primeiro a decisão de não voltar atrás e não voltou atrás. Mesmo sendo tentado no Horto das Oliveiras, ele não voltou atrás. Então aqui está a chave da santidade. Uma vontade firme, uma vontade resoluta, uma vontade de ferro, que gera na pessoa uma disciplina de acordar cedo, de rezar, de adorar Jesus sacramentado, de ir aos sacramentos, de não deixar a oração de lado, de não deixar os jejuns, as abstinências, as penitências de lado, mas de continuar firme. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, de continuar firme. O diabo teme essa alma. O diabo teme esse cristão que decidiu resolutamente ser santo. E como a graça de Deus abençoa uma pessoa deste modo. Como a graça de Deus, então, é atraída por um homem ou por uma mulher que decididamente resolveu ser santo. Aí vem a graça de Deus, que pressupõe a nossa natureza, quer dizer, que pressupõe sempre a nossa parte. Cremos, confiamos somente na graça de Deus, mas a vontade de decidir em querer ser santo e de não voltar atrás é nossa. É a nossa parte, é a nossa decisão. O resto é obra da providência de Deus. Que Deus, no dia de hoje, conceda a você esta vontade resoluta. Conceda a você uma vontade firme, uma vontade de ferro, que te faça a não voltar atrás em sua decisão de ser católico, em sua decisão de ser santo, em sua decisão de amar a Deus e de amar o seu próximo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, que você não volte atrás jamais de sua decisão. Essa decisão resoluta, firme, tomada pelo Cristo, em Lucas 9, versículo 51 do Evangelho de hoje, possa te inspirar todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vocação.
chamado de Deus em tua vida. Pela a intercessão de Santa Joana d'Arc e Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.